Olá pessoal, hoje a gente vai falar por que não se deve fazer uma comparação direta entre a renda de um fundo de tijolo e a renda de um fundo de papel. Então vamos lá? O fundo de tijolo é um fundo que aplica seu capital em imóveis para obter a renda dele. No caso, nós vamos falar de um subconjunto, que é na realidade a maioria dos fundos de tijolos, que são aqueles que compram imóveis para alugar. Já um fundo de papel, ele empresta seu capital para empreendedores construir imóveis e recebe em troca títulos de créditos de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs, que nada mais são do que títulos de renda fixa na qual está marcada uma combinação de pagamento. Por exemplo, um pagamento mensal de IPCA mais 6%. Então, no fundo de tijolo, você recebe um aluguel de um imóvel normalmente, enquanto que no fundo de papel, você receberá o pagamento de um título de renda fixa. Isso constitui a diferença fundamental entre os dois, porque um já tem inflação embutida dentro dele, e o outro ele vai capturar a inflação à medida que o tempo passa. Eu acho importante o investidor ter na carteira os dois tipos de fundos, porque diversifica o risco. No fundo de tijolo, o investidor está sujeito ao risco de inquilino não pagar o aluguel. Já no fundo de papel, corre-se o risco de crédito, ou seja, o tomador do empréstimo não ter dinheiro para pagar. Logo, ao se ter os dois tipos de papéis na carteira, o investidor terá maior proteção, pois pode ser que, quando houver uma maior vacância em um fundo de tijolo e a renda caia, o fundo de papel compense por não estar sofrendo a inadimplência, e vice-versa. O cuidado que devemos ter é que um fundo de tijolo ele pode ter um dividend yield mensal menor do que um fundo de papel, e mesmo assim, ao final de alguns anos, dá um retorno maior. Por que isso acontece? O fundo de papel ele já paga a inflação mais uns juros, enquanto que um fundo de tijolo ele vai incorporando a inflação aos poucos, à medida que o tempo passa. Então, se olharmos a composição do pagamento de cada tipo de fundo, o fundo de papel ele paga a inflação mais juros, ou seja, o componente inflacionário é devolvido todo mês ao cotista. Já em um fundo de tijolo, o cotista recebe a renda dos aluguéis e normalmente o aluguel é fixado em um contrato e só é corrigido pela inflação uma vez por ano. Ou seja, o componente inflacionário ele é postergada a correção. Se olharmos o gráfico de pagamento de um fundo de papel, ele terá um comportamento mais ou menos como mostrado nessa página. Se o fundo de papel tiver só um CRI, o pagamento seria uniforme. Mas como normalmente ele tem 30, 50 CRIs dentro dele, e alguns CRIs têm pagamento trimestral, semestral ou anual, o recebimento ele não é uniforme. Já o gráfico de um fundo de tijolo, ao longo do tempo, ele tem um comportamento bem diferente. Os valores sobem ou descem de acordo com o ciclo econômico. Mas se a gente olhar no longo prazo, a tendência é de subida, porque os aluguéis vão sendo reajustados pela inflação. Para a gente entender a diferença do que ocorre no tempo com os dois tipos de fundos, vamos ver um exemplo simplificado, no qual o fundo de tijolo ele paga 0,5% de dividendo mensal, mas ele tem uma correção de inflação de 3% a cada ano, ou seja, estou considerando uma inflação de 3% ao ano para sempre. Um valor até modesto para o nosso país. Enquanto que o fundo de papel pague 0,6% ao mês. Então vamos entender como é que isso ocorreria. É uma forma simplificada apenas para efeitos didáticos. Então agora vamos calcular os valores. Como é que isso seria? Então supondo que o investidor aplicou 100 mil reais no fundo de tijolo e outros 100 mil no fundo de papel. Como o fundo de tijolo rende 0,5% ao ano, depois de um ano ele pagaria R$ 6.167,78. Já o fundo de papel, que rende 0,6% ao mês, ele pagaria no final do ano R$ 7.442,42, aplicando aos dois uma taxa de juros composta. Só que o fundo de papel ele receberia, depois de um ano, uma correção monetária de 3% sobre o patrimônio dele. Então, somando 3% em cima de 100 mil mais os 6 mil, daria R$ 109.352,81.
Reparem que o fundo de papel pagou mais de renda do que o fundo de tijolo. Apenas a correção da inflação no final do ano colocou o fundo de tijolo acima do fundo de papel, que estaria com R$ 107.442,42. Com isso, corrigindo no segundo ano aí, o fundo 1, que é o de tijolo, teria uma renda de R$ 6.744,64, enquanto que o fundo de papel daria uma renda de R$ 7.996,31, uma renda novamente superior ao fundo de tijolo. Mas repare que a diferença diminuiu um pouquinho. Por quê? Porque o fundo de tijolo agora partiu de um patrimônio maior do que o fundo de papel. Novamente, a gente aplica a correção monetária no fundo de tijolo, de 3%, e ele totalizaria agora um patrimônio de R$ 119.580,38, enquanto que o fundo de papel teria o patrimônio de R$ 115.438,73. Então, reparem que a diferença patrimonial entre os dois vai aumentando. Então, no final desse ano, a gente vai ter a renda no fundo de tijolo de R$ 7.375,46, enquanto que o fundo de papel teria uma renda de R$ 8.591,43. Com a correção monetária, no ano 3, o fundo de tijolo chegaria a R$ 130.764,51, enquanto que o fundo de papel ficaria com R$ 124.030,16. Então agora vamos ver, se eu prolongasse o tempo, como isso ficaria. O fundo de tijolo, aqui eu estou considerando apenas a renda, ele começaria com uma renda menor do que a do fundo de papel. O fundo de tijolo está em vermelho, o fundo de papel em verde. Então a gente verifica que no ano 10 eles praticamente empatam, chegam um bem perto do outro. E no 11º ano, a renda do fundo do tijolo ele supera a renda do fundo de papel. Isso ocorre porque o patrimônio do fundo de tijolo vai ficando cada vez maior, aumentando a diferença com o fundo de papel, até o ponto que a renda de 0,5% ao mês sobre aquele patrimônio bem maior acaba superando a renda de 0,6% ao mês do fundo de papel, que tem uma correção patrimonial menor. Então, esse ponto que eu quero destacar para vocês. Se vocês considerarem no longo tempo, o fundo de tijolo acaba superando o fundo de papel, porque ele vai tendo uma composição patrimonial cada vez maior. Nesse gráfico aqui, a gente vê bem isso. A diferença entre o patrimônio do fundo de tijolo e o fundo de papel ela vai crescendo ao longo do tempo, até que a diferença dele chega a ser suficiente para que a renda de 0,5% sobre um patrimônio maior supere a renda de 0,6% sobre um patrimônio menor. Então, o resumo da ópera é o seguinte: quanto maior o componente inflacionário dentro do que está se pagando no fundo de papel, maior a diferença que eu tenho que estabelecer entre o fundo de tijolo e o fundo de papel para que eles se equivalham no longo prazo. Então espero que tenha ficado entendido essa parte aí. Por hoje a gente fica por aqui. Aquele abraço.